Shalom a todos. Parashat Vayelech. Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Parashat Vayelech. Estamos chegando na reta final do estudo da Torá, não é? Aqui eles já estão quase dentro de Canaã. Eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 31, aqui da porção Vayelech, Devarim, do livro de Devarim, e vou ler o finalzinho da Parashá, para nós entrarmos aqui no espírito da coisa, para nós entendermos um pouquinho, porque como vocês sabem, eu não resumo, não trago para nós aqui um resumo da Parashá, mas simplesmente eu trago algum pensamento, de algum sábio, de algum comentarista. Nós lemos o texto e comentamos sobre o assunto. Então as fontes sempre são os próprios comentaristas, os próprios sábios, enfim. E nós trabalhamos em cima para podermos trazer para os nossos dias de hoje, que esse é o nosso grande objetivo aqui. Então eu vou ler aqui, capítulo 31, da porção da Parashat Vayelech, diz o seguinte: E Moshe foi e falou estas palavras a todo o Israel. E disse-lhes: Hoje completo 120 anos de idade, já não poderei mais sair e entrar. E o Eterno me disse: Não passarás este Jordão. Nós lemos aqui do versículo 1 até o 3, até chegar no 3, não lemos o 3. Agora nós vamos lá no final da Parashá e vamos ler o seguinte, no versículo 29 do mesmo capítulo 31. Porque sei que, depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado, e o mal vos sobrevirá nos últimos dias, porque fareis o mal à vista do Eterno, para o irritardes pelas obras de vossas mãos. E na presença de toda a comunidade de Israel, Moshe falou as palavras deste cântico até sua conclusão. A gente vê aqui a grande profecia de Moshe, ele profetiza. No começo ele avisa ali, estou com 120 anos, eu não vou passar, vocês estão prestes a entrar e eu do Jordão não passarei, não é? Como se eles já não soubessem, mas ele vem e enfatiza isso. Nós temos o Devarim conhecidamente como tipo que um resumo, não é exatamente isso porque ele é muito rico, não é? Então não é simplesmente um resumo, é uma recordação, é uma lembrança, peraí, só um pouquinho, se vocês estão esquecidos de tudo que nós passamos, de tudo que vocês passaram, eu venho agora com essas palavras, Devarim, e lhes conto tudo novamente de uma maneira que eu vou deixar claro os porquês. E no final ele deixa também muito claro, porque sei que depois da minha morte, então ele demonstra aqui que sabe das coisas que vão acontecer, mas que ele está ali, como diz, falou as palavras deste cântico até a sua conclusão. Quando a gente fica pensando em todo esse nosso processo, tudo isso que nós passamos juntos, eu e vocês, desse ano todo, a começar lá no comecinho da Torá e chegar até os dias de hoje, foi um trabalho árduo, foi longo, não é? Foi de muitos tropeços, nós passamos pelo deserto, aliás, nós entendemos a criação, nós entramos no deserto, nós saímos dele, nós nos arrependemos, nós voltamos, nós pecamos, nós erramos, nós desistimos, nós retornamos, nós sofremos, nós amamos, nós fizemos tudo junto com o povo, não é? Nós desobedecemos, não é? Nós obedecemos, nós nos traímos, nós traímos o outro, nós traímos a Deus, nós fomos leais a nós, fomos leais ao outro, fomos leais a Deus, nós passamos por todo tipo de coisa. Fome, desejo, inconstância, intolerância, todo tipo de pecado, pecadão, pecado e pecadinho aconteceram aqui, né? Erros enormes no alvo, erros médios que dá para se conformar, erros pequenininhos e tudo mais. Nós vamos entender que todo esse processo que nós passamos aqui, quando nós estamos lá em Bereshit,
nós entendemos de uma maneira um pouco mais profunda que quase que cabalista, vamos dizer assim, como os sábios da Kabbalah dizem, Bereshit é a descida da alma na matéria. Não é? Então, a contação da história, da parte do livro histórico que a Bíblia também é, do livro histórico que a Torá ela relata a criação, não é? Então, a criação física, então, é a nossa descida, a alma que desce a matéria, se reveste de um corpício, não é? E vai viver as coisas da vida, e daí fazer as bobagens e as coisas boas também. Não é? Quando nós falamos de Êxodo, não é? Quando nós falamos de Shemot, porque Shemot é o nome original em hebraico, né? Shemot, nomes, não é? Mas nós sabemos que ali em Shemot houve sim o Êxodo de Mitzrayim, o Êxodo do Egito. Este Êxodo é o nosso retorno a esse estado antes da criação, alegoricamente falando, é o nosso retorno, porque lá em Êxodo nós escolhemos deixar aquele lugar, aquelas coisas que pareciam confortáveis, aquelas panelas cheias, aqueles peixes, alhos, aquelas coisas que a gente estudou, não é? Aquilo que era mais fácil, nós resolvemos voltar, não é? Aqui, alguns ficaram, mas a grosso modo, Êxodo, então, é o retorno. Quando nós retornamos, não é? Profundamente falando aqui, também metaforicamente, quando nós retornamos, primeiro caímos aqui na matéria, nossa alma desce para a matéria, depois ela retorna. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós queremos chegar? Não é? Qual é o nosso objetivo de vir até aqui, de passar por toda esta Torá? É entrar na terra prometida. Então aqui Moshe já está ali muito mais do que as portas da terra prometida. Agora ele diz a Deus, não é? Nós sabemos que estamos realmente na reta final. Então nós já descemos, nós já retornamos, agora nós precisamos entrar na casa do Pai. Não é? Também metáfora, entrar, ficarmos mais próximos, agora vem aquele descanso, as coisas, mas ele alerta ali, ele alerta, literalmente ele alerta que o povo vai errar, que o povo vai pecar, que o povo vai dar as costas para Deus, que Deus vai irar-se com o povo. Isso tudo nós podemos trazer como nossa consciência, podemos e devemos trazer isso para o âmbito da nossa consciência, depois de termos descido na matéria, conhecido todos os pormenores, os problemas, as dificuldades, nós retornamos, passamos por aquele êxodo horroroso, não é? Aquele sofrimento no deserto, o aprendizado, por 40 anos nós ficamos aprendendo a vida, então de repente nós estamos ali, a nossa consciência, as portas de agora entrar na casa do Pai, ali nós resolvemos dar as costas a tudo que passamos, a dar as costas a tudo que aprendemos, porque quando nós sofremos, nós temos que aprender com o sofrimento. Tem aquela máxima mínima que diz que errar é humano, mas que persistir no erro é burrice. Então, pode acontecer isso. Isto é todo um nível de consciência nosso, de aprender, de assimilar isso, de internalizar melhor a palavra, internalizar os aprendizados, não repeti-los, né, ir para frente. Mas Moshe alerta ali, Moshe conhece, Moshe é profeta, Moshe era grandão. Então, eu resolvi hoje ler simplesmente um artigo do senhor Beryl Wayne, que nesse ano que nós estamos aqui, pelo menos por enquanto, em 2025, fica aí a deixa, 2025, 5.786, ele é um homem vivo, tá? O senhor Beryl Wayne, do seu livro Ecos do Sinai, Parashat Vayeler. Eu vou ler o artigo que ele tem no seu livro, que é curto, e nós vamos falar na medida do possível sobre isso. Eu vou beber uma água, eu não vou fazer a bênção porque eu já bebi. Então não é porque nós estamos aí, nós estamos aí no ar, porque nós estamos fazendo um vídeo que nós vamos mentir, não é? Eu já tinha feito a bênção.
Otimismo e esperança. Esse é o título do artigo dentro do livro Ecos do Sinai, que você, se tem o livro, pode estar lendo junto, sobre a Parashat Vayeler. Diz o texto: o estado de espírito desta porção quase final da Torá é de sentimentos contraditórios. Já entendemos aqui, porque lá no começo, né, ele está dizendo, 20 anos vão morrer. No final ele já está dizendo, vai dar ruim porque vocês vão pecar. Não é? Então são contraditórios. Existe aqui uma tristeza por um lado e um otimismo por outro. Tristeza por Moshe não entrar, tristeza do próprio povo que estava sendo conduzido, embora este mesmo povo não fosse o povo que conviveu com ele no deserto, né? Muitos, né? Todos morreram, na verdade, mas, né, foram as suas gerações. Mas existe ali aquela conversação, aquela falação, aquilo que é oral, aquilo que as nossas famílias passam para nós, aquilo que os antepassados vão passando, embora umas coisas se percam ali, não é? Essa é uma tristeza, porque é uma tristeza ele não estar junto. Agora o povo vai estar só. Só, quando diz ali, é sem ele, porque na verdade Deus permite, e na verdade não, permite não, ele ordena que ficará no lugar dele Yehoshua, Josué. E nós sabemos com o decorrer da história que Josué, ele agiu de forma esperada pela divindade, de forma idônea, a forma real, como deveria ser. Vou dar uma ajeitada aqui, vou mais longe. A gente vai se adaptando, não é? Bom, a tristeza de Moshe é evidente em suas palavras e em seu desapontamento por não poder entrar na terra de Israel, mas seu otimismo é abundantemente evidenciado em sua afirmação quanto à eventual sobrevivência e triunfo do povo judeu e a reconciliação de Deus e Israel no fim dos dias. Por quê? Porque nós não lemos aqui tudo, não é? Porque ele vai dizer, ele vai proferir isso, inclusive ele vai falar isso em todo aquele cântico maravilhoso, Razino, ele vai dizer, não é, que os povos vão sucumbir a Israel, que Deus vai retornar ao seu relacionamento com Israel. Ele conta das maldições, ele conta das bênçãos, ele alerta, ele dá os dois lados aqui da moeda, não é? Então, essa afirmação quanto à eventual sobrevivência do povo e tudo mais, é a parte que dá um otimismo. Então, embora eles estivessem tristes e se sentindo talvez desamparados e sozinhos, ele deixa essa ideia de que tudo vai dar certo, realmente. Essa dualidade de emoções continuou com o povo judeu durante seus longos anos de existência. Há mais tristeza do que o necessário quando se analisa a nossa história. Assim, quando, né, o judeu para analisar a história, nós temos o Holocausto, nós temos a Inquisição, nós temos o antissemitismo, nós temos os dias de hoje. Nós vemos que tem muito mais tristezas ali que podem ser contadas, então poderia ficar simplesmente no lado da tristeza, não ser otimista. Poderia. Contudo, os judeus nunca se deixaram abater e foram sempre esperançosos quanto ao futuro. Essa atitude se reflete nas palavras dos sábios em relação ao fim do ano velho e início do ano novo. Que as maldições do ano velho terminem com sua passagem e que as bênçãos do novo ano comecem com o advento deste novo ano. Então, olha só, que as maldições fiquem no ano velho. Quando nós entramos no ano novo, aqui nós tivemos o Rosh Hashanah, nós entramos no ano novo, as maldições ficaram lá atrás. Nós fazemos chuvá, nós somos selados no livro, nós somos inscritos no livro da vida, não é? Nós nos arrependemos para que isso aconteça, e obviamente de forma genuína. Quando os nossos pecados em Yom Kippur e tudo mais, eles são anulados ou eles são perdoados, na verdade, eles não são anulados, eles são perdoados, porque nós vamos ter a expiação. O Yom Kippur não significa não expiar,
Você não pode simplesmente fazer um monte de bobagem, pedir perdão para Deus e achar que é isso e pronto, acabou. Não, aquela maldição não vai acontecer, ela ficou no passado. Existe expiação, mas não significa que o perdão não aconteceu. Então, quando ele diz ali, termine com sua passagem, né, as maldições, e que as bênçãos do novo ano comecem com o advento deste ano novo, é justamente virar uma página da nossa vida, virar uma página que já foi escrita, que já foi vivida, que já foi rabiscada, que já foi apagada, que já foi rasgada, que já foi um monte de coisa, e passar para uma nova página, para uma nova história, para o comecinho de uma nova história. Um minutinho já volto. Eu estou fazendo essas coisas quase sempre, né? Um minutinho vem, um minutinho vai, eu deixo o reloginho e tudo mais, e assim a gente vai fazendo as nossas coisas, as nossas vidas. Não é? Eu não demorei, eu sei. Mesmo sabendo que o novo ano não estará livre de problemas e terá também dificuldades, estamos confiantes de que ele trará benefícios e novas bênçãos. O ano novo é um recomeço. Isso é clichê de falar, mas precisa ser repetido, porque é um recomeço. As pessoas fazem listas no fim do ano, listas para ganhar dinheiro, para terminar aquele livro, para economizar mais, vou comprar uma televisão, vou comprar um carro, vou fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, vou começar a ficar mais religiosa, faz aquelas listinhas, e quando passa o ano, a listinha eu não sei, chega no final do ano, deste ano ao qual fizeram os pedidos ali, os pedidos não, mas aqueles decretos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquelas promessas, não é? Não conhece o Blineder, né? Não sabe prometer sem jurar, passa o ano todo, chega no final, vai dar uma olhada na listinha, não fez todas as coisas, às vezes não fez nenhuma, às vezes nem sabe onde está a tal da listinha. Então, quando nós vimos isso aqui, mesmo sabendo que o ano novo não está livre de problemas e terá também dificuldades, estamos confiantes de que ele trará benefícios e novas bênçãos, porque ele é um recomeço. E tudo que é um recomeço é uma vantagem, porque é uma oportunidade de nós fazermos de novo aquilo que fizemos mal feito e fazermos melhor aquilo que fizemos mal feito e também fazermos coisas novas com essa entrada. Então, isso é o que significa recomeço. Isso é o que significa o recomeço. Não adianta simplesmente recomeçar e não mudar coisa nenhuma. Bom, um duro realismo temperado com otimismo parece ser a fórmula judaica para a vida em todas as circunstâncias. O estado de espírito da Paraxá parece não ser temporário, mas sim uma linha de orientação para todas as futuras gerações de judeus. E é o que nós vemos até os dias de hoje. Se a geração passada é da família judia, da família judaica, da família ali, se as gerações passadas conseguiram passar oralmente, mostrar a Torá escrita, contar a história, promover uma facilidade, um acesso às tradições judaicas, isso foi se perpetuando. Nós não precisamos ficar tapados usando viseira, porque a tradição é assim, por isso que eu faço. Não é por isso só, mas isso é o que mantém a semente sempre plantada no solo. A semente cresce, derruba ali outra sementinha e vão se replantando. Sabe quando cortam, fazem o reflorestamento? É um reflorestamento perpétuo se uma geração passa para a outra, de maneira que ela consiga realmente internalizar isso, que ela consiga utilizar isso nos dias que vão se sucedendo, porque cada dia é mais moderno, então que tragam até os dias de hoje. Isso é uma orientação, este otimismo é uma orientação, este recomeço, esta ideia de recomeço
tá? Mesmo sem Moshe, mesmo sabendo que vão pecar, mesmo sabendo que houveram bastante maldições, elas ficaram lá no ano que passou, elas ficaram lá naquele processo do deserto, eles já estão ali, então ali eles eram novamente, mas existe o ano novo para sempre, sempre vai existir um ano novo. Então os pequenos desertos que vão acontecer dentro da terra prometida, que vão acontecer dentro de todos os lugares conquistados, dos lugares apropriados, dos lugares errados, dos lugares certos aos que os judeus viveram. Em todos esses locais, realmente nós vamos ter erros e vamos ter o otimismo do acerto, porque em todos os lugares nós temos o ano novo. Não é? A oportunidade de recomeçar. Então é uma orientação para as futuras gerações. Tristeza não é bom, mas seriedade sim. Sabe quando nós falamos que Rosh Hashanah não é um momento de tristeza, né? É um momento de alegria porque muda, mas é uma alegria com seriedade. Com seriedade, é sério isso, nós estamos alegres e confiantes que o nosso nome será escrito no livro da vida, das bênçãos, da prosperidade, da harmonia, né, do ir para a frente, da nossa evolução, que é o grande propósito, porque ninguém cai na matéria aqui para não evoluir, você cai na matéria, você para retornar vai evoluindo, e quando nós estamos na terra prometida, mais ainda, não é? Então, essa alegria a qual nós sempre falamos em Rosh Hashanah é uma alegria com seriedade, não é uma zombaria, não é um griteiro, não é isso que significa, não é? O falecimento de Moshe não é somente uma tragédia pessoal, é um terrível golpe para o povo judeu. Embora, como costuma acontecer nos eventos humanos, ele só possa ser avaliado adequadamente depois do fato ter ocorrido. Quer dizer, aqui quando diz é uma tragédia e que a gente só pode avaliar depois, como costuma acontecer nos eventos humanos. Quando as pessoas estão vivas ao nosso redor, nós convivemos, nós discutimos, nós brigamos, porque também não adianta vou viver uma vida de mentira, tudo coraçãozinho, tudo um mar de rosas, porque um dia a pessoa vai morrer e eu posso sentir falta. Não, a vida corre, não é? A fila anda, a vida corre, a vida que segue, como nós gostamos de dizer. Mas nós só percebemos realmente aquela perda, aquela falta, aquele vazio, aquele vácuo, como queiram chamar, quando esta pessoa não está mais fisicamente conosco. Então, Moshe não era somente tudo aquilo que ele era. Não é? Aquele que orientava, aquele que puxava as orelhas, aquele que profetizava, aquele que trouxe a Torá, não é? Aquele que teve essa permissão, esse acesso da divindade e tudo mais. Ele era mais do que isso. Ele era aquilo que é físico, ele era aquilo que é sensorial, ele é aquilo que tem tudo esotérico, tudo particular, todo segredo, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é para sempre, que é perpétuo, ele tinha tudo isso e nós podíamos, ou melhor, o povo podia tocar nisso, encostar em Moshe, não é? Encostar em Moshe. Moshe, o que é que eu faço agora? Como é que eu julgo isso? O que é que eu faço? E sobre o maná, as reclamações e o que fazer mesmo, nós sabemos depois que ele teve que ser o grande juiz além de tudo. Então, Moshe é tudo. Moshe é a Torá escrita, Moshe é a Torá oral, Moshe é a Torá esotérica, tudo está ali. Sabe aquele livro que você pode pegar na mão, ler, entender, se sentir orientado por ele e ainda assim tudo que é espiritual estar um acesso às tuas mãos, estar ao teu alcance, isso era Moshe. Então, isso são as pessoas que convivem conosco, as quais nós amamos, as quais nos amam. Quando uma pessoa se vai, não é o dinheiro que ela tinha, não é o dinheiro que ela não tinha. Quando nós amamos, eu estou falando, não foram as coisas materiais ali que aconteceram, é dela que nós sentimos falta. Nós nem lembramos das outras coisas,
não é? É de colocar a mão nisso. A mão é dar aquele abraço, é dar aquele beijo, é sentir o cheiro e o calor. Então, Moshe era tudo. É uma tragédia pessoal, mas eles só te tocaram depois que acontece o ocorrido. Como? Como todo ser humano, porque nós não vamos esquecer que toda a história é versada em cima de um povo de gente. Bom, entretanto, a Torá vê a morte de Moshe como uma fonte de conforto e força para o povo judeu e ensina que, mesmo sem o Moshe físico presente e ativo em nosso meio, o Moshe espiritual, a Torá do Sinai que ele transmitiu a Israel, será suficiente por si mesmo como garantia da sobrevivência e do sucesso do povo judeu. Aqui está o Moshe espiritual, que deixa ali a sua marca, que deixa ali a Torá, orientando o povo que vai nascer, o povo que vai viver, o povo que vai errar, o povo que vai acertar, todo o povo que vem até os dias de hoje, 3.000 anos depois e tudo mais. Isso que ele já estava com 120 anos. Este Moshe, esta impressão, esta coisa gravada no povo judeu, assim como Deus gravou nas tábuas da lei as leis, este Moshe aqui, este não morre nunca, não é? E este Moshe espiritual depende de o quê? Depende de que as gerações passem, de geração em geração, uns para os outros, dentro das famílias, as pessoas, as palavras da Torá, os ensinamentos do profeta, não é? Ele depende disso. E o povo depende, o povo todo e todas essas gerações depende unicamente, justamente desta Torá entendida que Moshe deixou, desta Torá entendida, porque se eles deixassem a Torá de lado, não a entendessem, não a obedecessem, vamos dizer assim, não morreria, e esse povo se enfraqueceria. Aqui é assim, vocês já sabem, não chorem, não desliguem o vídeo, fique até o final. Nós temos a natureza muito próxima, não existe como isolarmos tudo e nos isolarmos de tudo da natureza. Temos claridade, temos rua, temos povo, temos gente e temos animais, cachorros da vizinhança. Bom, aqui já coloquei. Nenhum ser humano, nem mesmo Moshe, é indispensável, contudo nenhum ser humano é também substituível. Isso aqui não é a primeira vez que nós falamos e eu cheguei, olha só, eu cheguei a marcar com um marca-texto. Por quê? Porque quando nós olhamos isso desta maneira, não é? Quando nós vimos que nem nós, nem Moshe somos indispensáveis, fica aquela coisa assim, mas então eu não sou importante? Você é muito importante. Você é a coisa mais importante e eu sou a coisa mais importante. Todos somos muito importantes e nós somos indispensáveis, mas nós não somos insubstituíveis. Por quê? Olha só, vou ler novamente. Nenhum ser humano, nem mesmo Moshe, é indispensável, contudo, nenhum ser humano é também substituível. Eu errei aqui, eu falei insubstituível. Nenhum é substituível. O que então é substituível? Onde está o fato de eu não ser indispensável? Quando Moshe deixa, por ordem de Deus, Yehoshua no seu lugar, ele não deixa Yehoshua no seu lugar, no lugar de Moshe, substituindo Moshe. Ele substitui as ações, ele substitui aquele cargo de orientar, de continuar o trabalho de Moshe. Então o que foi substituído ali foi a pessoa por conta do cargo, não é? Os cargos é ali que está a nossa substituição, a pessoa não. Então nós não somos indispensáveis, porque podemos dispensar. Deus dispensou Moshe Rabbeinu e teve Yehoshua, mas nós não somos substituíveis. O que é substituível são os nossos cargos, não é? A nossa função pode ser substituída, mas ela nunca será feita como nós, porque nós não somos substituíveis, não é? Nós somos cada um com a nossa
importância. Foi bom ler essa parte para dizer o seguinte para vocês, que eu escutei e também li sobre uma pessoa dando palestras e coisas e explicando quando você tem medo, você tem receio de fazer alguma coisa. Por exemplo, nós que estamos no YouTube, é uma plataforma difícil, é uma plataforma maravilhosa, mas ela é difícil porque muitas pessoas vendem o mesmo produto que você. Porque muitas pessoas criam o mesmo conteúdo que você, porque muitas pessoas falam o mesmo que você. Se você ficar focando, por exemplo, nos canais enormes, naquelas pessoas que falam sobre isso e tudo mais, você vai perder o foco e você vai perder não é uma magia, mas aquele entendimento de que sim, você é especial para Deus, né? Para Deus. Então ninguém é especial para o todo, mas nós somos únicos para Deus. E aqui está a nossa especialidade. Foque no que você está fazendo. Não é? Esse é um conselho para a sua vida cotidiana mesmo. Não foque no que o outro está fazendo. Não olhe para o que o outro está fazendo e pense assim, mas ele sabe muito mais do que eu. Quem sou eu? Ninguém vai querer comprar este produto de mim. Já tem uma loja lá que vende tudo isso. Não, ninguém vai vender o mesmo produto como você vende. Ninguém vai falar sobre aquele conteúdo que é o mesmo que todo mundo fala da sua maneira. Alguém existe no mundo, alguém que quer escutar as mesmas palavras que todo mundo diz da sua maneira de falar. Para alguém você está fazendo bem. Alguém quer comprar o produto de você porque você explica bem, porque você vende o produto de uma outra maneira. Então, por isso tem espaço para todo mundo. Então, nós somos como? Nós não somos indispensáveis, porque você não fazendo isso, eu vou atrás de outro. Mas nós não somos substituíveis e os nossos cargos que são. Então, não tenha medo, vá adiante no seu sonho, na sua vontade, nos seus empreendimentos. Moshe ensina essa lição ao povo judeu em seu dia final sobre a terra. Ele os aconselha a guardar a Torá e seus ensinamentos. Esta é a única garantia de sucesso e longevidade neste mundo. Olha só, ele os aconselha a guardar a Torá e seus ensinamentos. Esta é uma única garantia de sucesso e longevidade neste mundo. Quando ele aconselha, guarde os mandamentos, aprendam, cumpram os mandamentos, é o que vai manter vocês vivos neste mundo. Esse vivos aqui não é somente fisicamente falando, é vivos. É aquilo quando a gente diz de estar morto ou estar vivo. É aquela pessoa que biologicamente está viva, mas parece um zumbi. Já falamos sobre isso na outra paraxá. Então, como é que nós vamos entender para manter-se vivos aqui? Manter-se vivos, inteiros e vivos como povo. Porque os que não guardaram a Torá, os que se desvirtuaram, os que se assimilaram, todos se perderam, diminuíram não só em quantidade este povo, como em qualidade, e quanto maior, mais forte é. Então, os que ficaram muito fortes, guardando os ordenamentos e cumprindo, estão aí, vivendo, levantando a bandeira por todos os outros que se deixaram assimilar, né? Existem os que foram obrigados e aqueles que deixaram. Moshe aconselha, não façam isso. Moshe aconselha, guardem os mandamentos e cumpram as leis do Eterno, e vocês terão bênçãos. Não é? E vocês se manterão vivos, um povo vivo, resistente até os dias de hoje. A vida será diferente sem a presença física de Moshe. Josué e Yehoshua não é Moshe, mas tudo isso é irrelevante no longo curso da história judaica, verdade? Porque o povo permanecerá e a Torá, que é eterna, sempre estará presente para guiar e inspirar a Israel. Por quê? Porque Israel, tá? Israel, Jacó, Israel, o povo judeu não abandonou a Torá. O povo judeu não disse não quero mais, este livro é antigo, este não funciona mais. Muito pelo contrário, sejam nas contendas, sejam nas horas alegres, e lá estão eles com o rolo de Torá na mão.
E no coração, obviamente, porque não adianta só segurar na mão, ou ter ele guardado na estante, ou ter aquelas bíblias abertas assim, naqueles porta-bíblia na casa das pessoas, tudo empoeirado, ninguém lê. Não, não é esta Torá, é esta Torá. Tem que ter o coração, esta Torá que entra e que fica no povo judeu e em nós, o povo, as pessoas que seguem o judaísmo, seja o nome que você quiser dar, a religião é a mesma. Moshe, a quem é permitido enxergar todos os eventos que ocorrerão ao povo judeu até o fim dos dias, está sereno e em paz no fim de sua vida. Ele é confortado pelo conhecimento de que o Deus de Israel velará pelo povo em tempos de tristeza e não permitirá que se desespere no futuro, nem se afaste de seu destino. Seu otimismo vence sua tristeza e daí nasce a natureza otimista de Israel por todas as gerações. Isso aqui é extremamente importante, porque você olha para o povo e diz, meu Deus do céu, como é que pode ser que esse povo está de pé? Você olha e diz assim, meu Deus do céu, como é que pode ser que estão alegres, pulando, festejando, fazendo jejuns, fazendo festas, fazendo comidas, fazendo reza, indo para a sinagoga? Como é que pode ser que eles estão mantendo o recato, mantendo as mitzvot, fazendo as coisas, os preceitos? Como é que pode ser? Aqui que pode ser. Olha só, seu otimismo, o otimismo de Moshe, porque lembram nas parashiot passadas? Ele estava com dentinho, chateadinho com Deus. Como assim que eu não vou entrar? Será que eu não posso dar uma entradinha rapidinha? Aí eu morro por ali mesmo, não é? Ele estava triste com isso, ele estava inconformado com isso, mas Moshe amadureceu de tal maneira, 120 anos, né? Quer dizer, com 120 anos não amadurece, não é? Imagina nós aí, com 30, umas criançonas, com 40, uns jovenzinhos, com 50 não sabe o que querem. É assim que nós estamos, não é? Moshe tinha 120 anos, Moshe era maduro, Moshe aceitou, Moshe foi confortado quando soube que tudo seria para o bem no final. E o que final não importa, que final nem quando seria, mas que isso iria acontecer depois de muitos tropeços e tudo. E isso confortou Moshe. Então, seu otimismo vence sua tristeza e daí nasce a natureza otimista de Israel por todas as gerações. E a natureza de Israel é otimista ou não é? Coloque aí nos comentários o que é que você acha de uma maneira geral do povo judeu, tá? Então, quando a gente fala povo de Israel, não é o Estado, é o povo judeu. O que você vê? O que é que você acha? O que é que você percebe nisso? É um povo que se entrega? É um povo que entristece? É um povo que simplesmente aceita a tristeza e sucumbe aos horrores passados por uma vida toda, por gerações e gerações? Ou é um povo alegre, que vence a tristeza, que entende os momentos de cada um e as funções de cada um? Como é que você vê o povo judeu? É otimista ou não é? Tem como nós tirarmos isso para os dias de hoje, para nós, como não é um conselho, como uma mensagem aqui? Sermos como esse povo? Que é difícil de derrubar? É difícil, não é? Porque tem Deus no coração, porque tem a Torá na ponta da língua, porque tem a Torá no intelecto, porque tem a Torá não só como livro de orientação, mas sim como as palavras divinas para um povo humano. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, façam todas aquelas coisas. Isso é muito importante para que o canal funcione, para que o canal cresça, para que o canal se mantenha coisa e para que os vídeos sejam entregues. Fale aqui nos comentários o que você acha, que mensagem você tira sobre ser otimista ou não, sobre aceitar algumas coisas, sobre cumprir as mitzvot, o que você acha do povo judeu, não é? Que mensagem você quer deixar para mim? Enfim, fiquem à vontade. Tenham todos um maravilhoso dia. Estamos na reta final. Já descemos na matéria, já retornamos a Hashem. Agora nós só precisamos entrar, botar o nosso pezinho na terra prometida e por lá ficar. Obviamente que agora no fim do vídeo eu vou pedir desculpas pela cachorrada novamente, vou pedir desculpas pelos carros e provavelmente vocês vão me ver pedindo desculpas sobre essas coisas, se eu achar que devo.
e eu acho que devo porque vocês merecem, por muito tempo, porque eu realmente prefiro ficar mais perto da natureza, que é o que eu estou olhando aqui com os meus olhinhos, que a terra há de comer. Um grande beijo a todos vocês e uma ótima entrada na terra prometida. Shalom, shalom.